Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, 4 de agosto de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E uma pesquisa está dizendo que os homens estão mais vaidosos. Temos 3 meninos aqui à mesa. Vamos saber se eles estão identificando isso. Você, ouvinte, tem observado isso? Os homens estão mais vaidosos. Em alguns casos, eles estão mais vaidosos que as mulheres. Eu quero ouvir a sua história, hein? A sua opinião aqui no nosso Debate 93 de hoje. Não desistir nunca. Já pensou em parar? Já pensou em deixar de prosseguir? Daqui a pouquinho uma história de perseverança, não desistir nunca aqui no nosso Debate 93 de hoje. E aqui, minha gente, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Diz aqui a nossa ouvinte, é o que a Bíblia quer dizer? Aliás, o que a Bíblia quer dizer quando afirma isso? Pergunta a nossa ouvinte. Sou tímida demais, tanto que não consigo nem ao menos orar em voz alta. Tenho uma enorme dificuldade em ir nas visitas nos lares e me sinto totalmente incapaz de fazer qualquer coisa na igreja. A timidez é ruim? Todos dentro da igreja devem ser comunicativos? Como vencer a timidez? Como ter ousadia e intrepidez para pregar o evangelho no dia a dia? Todos têm a capacidade de pregar em lugares públicos? Eu pergunto a você, o que você acha? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O que a Bíblia quer dizer quando afirma que os tímidos não herdarão o reino dos céus? É a primeira pergunta que faz a nossa ouvinte. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da 93. É uma grande alegria estar de volta ao debate. E respondendo, JR, a sua pergunta, a palavra de Deus, em algumas traduções, traduz a palavra que hoje nós usamos, por exemplo, na tradução Revista e Atualizada, covardes, como tímidos. Então, o sentido da palavra tímidos aí não é daquele traço do comportamento, daquela maneira como nós nos portamos, a timidez, a introversão, mas diz respeito à covardia, aquela falta de coragem que é necessário para que nós vivamos a fé cristã com integridade, com firmeza, com alegria. O pastor reverendo Roberto Barnabé, da Igreja do Nazareno em Olinda. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda? Bom dia, JR, debatedores. Concordo, sim. Inclusive, o texto em apreço lá em Apocalipse 21:8, João, quando trata disso, fala justamente dessa falta de coragem, porque os irmãos eram perseguidos, estavam sofrendo uma série de atentados e muitos estavam deixando a fé. Então, a timidez do vocábulo grego, como o pastor falou, se torna pelo lado de medroso. Alguém que é covarde, que deixa a guerra, que deixa a luta, no sentido de guerrear a fé, guerrear no campo da fé. Então, muitos irmãos estavam deixando a fé. Então, foi tratado aí que esses que estavam deixando a fé, eles eram tímidos no sentido de medrosos, de não combater o bom combate, né? Não é aquela coisa da pessoa ser retraída, vergonhosa. O texto em apreço, Apocalipse, trata dessa questão justamente da pessoa estar acovardada,
fugir do combate. Pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, bom dia, bem-vindo. O pastor, o senhor concorda? Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores, a essa imensa audiência, um grande abraço a todos os irmãos no Complexo do Alemão e nos bairros ali no entorno, que Deus nos abençoe nesse dia. Concordo sim, pastor Gilton definiu muito bem, um dos princípios hermenêuticos é nós analisarmos as palavras em primeiro lugar, e as nossas traduções, elas, algumas são muito antigas, ou as versões que usamos são muito antigas, e hoje as palavras são usadas com denotações ou com conotações diferentes. Quando em Apocalipse 21:8 a Bíblia trata dessa palavra, foi traduzida como tímidos, e nós hoje entendemos como um traço do temperamento. Na verdade, se você pega uma outra versão, e isso é um conselho para todos os nossos ouvintes, sempre que tem uma dúvida, pega uma versão diferente, leia uma tradução mais nova, uma versão mais recente, e você vai ver que aqui, de fato, a tradução vai como covardes, omissos, medrosos. Fala aqui do medo como algo que aprisiona, que trava as pessoas, como os covardes que não querem avançar, ou como os omissos. Então não tem nada a ver, minha amada, com o traço de temperamento, personalidade daqueles que são tímidos na questão de temperamento. Doutora Marlu Cineri, a nossa menina da mesa de hoje, psicóloga, bom dia, bem-vinda, concorda, doutora? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. Eles estão falando pela Bíblia, tá? Então, a psicologia, ela mostra bem que a timidez, no caso de afastamento de uma relação pessoal, interpessoal, é um traço de personalidade. Embora os sintomas se atenuam, se eles crescem na medida que a pessoa não pode mais conviver com alguém, ou não tem mais condições de enfrentar situações reais, isso aí pode se tornar um problema, mas é um traço de personalidade. E digo mais, o tímido, ele pode ser muito bem-vindo ao nosso meio, no sentido de ser mais cauteloso, menos impulsivo, e por aí vai. Queridos, então quando a gente lembra, ou pelo menos entende que a timidez é um traço da personalidade de uma pessoa, e existe uma oportunidade ou uma necessidade de se pregar o evangelho, por exemplo, numa casa, como relata aqui a ouvinte, ou seja, ela está numa casa, é uma reunião de casas, as pessoas estão ali no lar e alguém precisa entregar a palavra, o traço de personalidade dele ou dela é de timidez, e a pessoa então diz, olha, eu sou tímido, então eu não vou dizer absolutamente nada. Poderia ser entendido como medroso, como não corajoso, como omisso, ou nós podemos dizer, não, é o temperamento dele? Eu acho que o temperamento de cada cada pessoa é diferente, então ela pode ter um dom diferente. Por exemplo, a oração em voz baixa, orando pelos enfermos, orando pelas viúvas, orando pelos desamparados, pode ser um bom talento, uma boa chance dela mostrar que ela está sendo produtiva para o reino de Deus, e não necessariamente ficar se expondo, né? Falando em público. No caso do exemplo que o JR menciona, de um testemunho público, na verdade, essa pessoa que tem essa dificuldade, vai ter essa dificuldade em qualquer área da vida ou em qualquer lugar. Ela vai ter dificuldade numa reunião, numa equipe de trabalho, para expor as suas ideias. Ela vai ter dificuldades numa escola ou numa universidade também para expor o seu pensamento, ou para até expor um trabalho de grupo. Então, essa dificuldade que uma pessoa tímida tem para lidar com o público não é uma questão de dificuldades com a pregação do evangelho. Ela tem dificuldade de falar em público, de participar de uma reunião pública e se expor. Agora, embora seja um traço da personalidade ou uma forma do temperamento da pessoa se exteriorizar ou se manifestar, nada impede que essa pessoa aprenda a vencer as suas limitações e adquira segurança para poder vencer essa sua limitação, e ela consegue, ou conseguirá, se tiver a ajuda adequada, conseguirá falar em público, conseguirá fazer uma palestra ou pregar o evangelho, mesmo tendo essa característica na sua personalidade. A timidez como traço da personalidade, se ela vier a impedir a pessoa de progredir na vida, de vencer alguns obstáculos necessários para
a pessoa se projetar, ela se torna algo realmente contra a pessoa. Então, ela deve realmente procurar ajuda, deve realmente ver o que lhe faz ser impedida de fazer aquilo que é necessário fazer, pelo menos assim, o necessário. Eu vejo o seguinte, que todos nós temos um nível de timidez. Todos nós temos um nível de timidez. Se faz necessário a gente romper isso. Agora, quando isso se torna contra nós, aí vai realmente nos colocando de condições assim totalmente inoperantes. Olha, aqui no nosso WhatsApp é 968038319, um ouvinte de JR. Na minha opinião, as pessoas que se envergonham do evangelho, no grande dia, o Senhor também se envergonhará deles, diz aqui a nossa ouvinte Vanessa. E o texto de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse texto, muitas vezes, palavras de Cristo, são utilizadas para confrontar aquele que, por temperamento ou por omissão, não se manifesta. Correto? Esse texto muitas vezes é utilizado para dizer, olha, você tem que falar de Cristo lá no seu trabalho. Aí um diz assim, olha, eu chego, reúno todos os meus colegas e eu digo para eles, olha, eu prego o evangelho, eu reúno todo mundo, eu digo isso, aquilo, eu vou para praça pública e tal. Alguém conta uma história como essa e diz assim, e você, o que você faz? A pessoa diz, olha, eu não faço não, tá negando a Cristo. Não, eu não concordo com essa visão. E o amado ouvinte, é importante nós entendermos que o temperamento, ele nasce conosco. Foi Deus que nos fez. Foi o Senhor que nos fez, cada um de uma forma. Ele dividiu entre nós temperamentos, ele nos deu dons. E é um grande erro que nós cometemos, impor às pessoas que elas devem fazer isso ou aquilo, muitas vezes contrariando a natureza, a personalidade de uma pessoa. Eu lido com muita gente em treinamento e as pessoas dizem, pastor, eu não vou conseguir fazer nada na igreja, nem pro reino, porque eu não sei fazer, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei tocar e eu não sei dar aula, eu não consigo falar em público. Disseram para essas pessoas que pregar o evangelho, é falar em público, é ter que assumir uma reunião. Os temperamentos, eles são diferentes, cada um tem dons diferentes, e numa reunião onde um vai se levantar e usar a palavra, o outro pode tão somente dar um abraço, o outro pode tão somente dar as boas-vindas. Cada um tem um dom diferente. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala da diversidade dos dons, Paulo fala da aplicação que o Espírito dá a cada um para o proveito próprio. Então, cada um de nós, dentro das nossas características, temos uma atribuição. E deixar de pregar o evangelho ou confessar a Cristo não tem nada a ver com pregação em público. O ouvinte dizendo, agora foi intrigada com o que o pastor disse, porque eu me considero tímida, mas no meu serviço eu consigo me expor. Mas na igreja eu tenho mais timidez, não consigo nem ir lá na frente. Então é uma questão de adaptação. Mas no trabalho ela vai, isso que ela tá falando. Qual a expressão? Ela tá intrigada porque no trabalho ela vai à frente, fala, porque deve lidera. ser a área que ela domina. Pode ser a área que ela tem mais. Então não é temperamento. Aí entra mas um pode outro não aspecto. ser timidez também. Entra outro aspecto, que quando nós lidamos com as coisas de Deus, com as coisas da igreja, nós muitas vezes nos sentimos intimidados. Com mais temor, né? Temos mais reverência, mais temor, e algumas pessoas têm medo de causar alguma dificuldade ou mesmo de ofender alguém ou até ofender ao próprio Senhor. Então há um bloqueio maior para algumas pessoas no que diz respeito ao ambiente da igreja, o que não quer dizer que ela seja também tímida ou mais tímida que lá, dificuldade de lidar com o sagrado, com as coisas de Deus. Eu penso que tem uma outra questão também. A liturgia da igreja, ela é meio que formatada, né? Então, por exemplo, na minha denominação, disseram, eu não sei quem foi que disse isso, que para você pregar, você primeiro tem que ser barulhento. Segundo, você tem que ser muito agitado.
você tem que ganhar na argumentação com uma fluidez, com uma rapidez na palavra muito forte, muito grande, uma intrepidez, né, que se chama, que na verdade não é exatamente intrepidez, mas tem um modelo, um formato. E tem muitas pessoas que no trabalho expressam ou expõem a sua opinião, conseguem expor um trabalho de grupo na faculdade, na escola, mas que para aquele modelo ditado na igreja, ela não se sente à vontade. Isso aí não é uma questão de timidez, é a questão do modelo. E que também a gente precisa repensar esses modelos. Será que para pregar a palavra eu tenho que impostar a voz, eu tenho que mudar o timbre, eu tenho que gritar sempre, eu tenho que ganhar no grito? Será que tem que ser assim? Não necessariamente não. Às vezes o trabalho dentro da igreja, ela não está apta. É verdade. Às vezes não é o chamado dela ali dentro da igreja, e a postura e o modelo que ela tem dentro do trabalho facilita sim essa pregação do evangelho, né? E Deus está vendo todas essas coisas. Eu tenho ouvido há muitos anos que as crianças que são criadas na igreja, que vão lá na frente e cantam, participam de uma peça, de uma atividade, elas ganham uma habilidade para lidar com o público completamente diferente daquelas crianças que não têm este mesmo treinamento ou essa mesma oportunidade. De certa forma, tecnicamente, é verdade, porque são oportunidades. Isso. Vai lá na frente, fala, olha pro público, enxerga, tira toda a questão espiritual aí. Só uma questão técnica. Isso dá à pessoa uma habilidade, um jeito para poder desenvolver esse tipo de atividade. Pode ser que a pessoa não tenha muito essa prática, vai desenvolvendo isso. Da mesma forma que alguém que vem convertido ou posteriormente pode chegar na igreja e olhar e falar assim: meu Deus, eu não tenho essa habilidade. Isso. Eles falam muito solto. Perfeito. Olha aquela pessoa, olha como é que ele ora. Ora, se eu orar em público aqui, eu vou ficar igual tinha um amigo meu que orava, isso é fato. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Senhor, depois do 10º, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a turma gritava amém, meu irmão. Bom, aqui ouvinte dizendo: JR, eu sou desse jeitinho, tem vergonha de tudo, eu nunca coloco as minhas ideias, eu sempre concordo com tudo, mesmo não achando que isso não é certo. Eu não acho que isso é certo, eu sou muito tímida, eu não oro nem leio a Bíblia na frente dos meus familiares. Já pedi muito a Deus para tirar isso de mim. Conta a nossa ouvinte. Aí eu tenho uma observação. Aí não é timidez, aí é medo. E aí, quando você diz que não consegue colocar a sua opinião, não consegue expor suas razões, aí talvez a gente comece a entender o contexto do versículo que nós lemos inicialmente. São coisas diferentes. Uma é você não ter a habilidade ou desejo de falar em público, de dominar o auditório, de ser muito dado, muito extrovertido. Isso é uma questão. São tímidos. Outra é você não ter a coragem de defender seus posicionamentos, ainda que seja do seu modo tranquilo, quietinho, mas você tem que ter a coragem de dizer a verdade. Pastor, mas acontece o seguinte, olha, dentro de casa é que você começa tudo. O JR estava colocando a questão da igreja. A criança está ali, ela vai se acostumando, ela vai se condicionando, mas tem uma coisa muito importante, ela é aceita. Então, talvez a timidez dentro de casa, não sei se ela é crente nova ou qualquer coisa do tipo, né, para ter esse tipo de medo. A timidez, ela gera o medo, né? O medo de ser rejeitado, o sentimento de não pertencimento, né? O medo de ser julgado, de ser negligenciado, quer dizer, o próprio julgamento, a pessoa fantasia esse julgamento, ou não, ele pode ser um julgamento real, como pode ser um julgamento imaginário. Então, gera medo, sim. Ela vai ter medo. Agora, isso aí a gente está falando... É preciso também levar em conta que é possível que na história dela tenha tido momentos difíceis ou de constrangimento, numa vez que tentou. Então, mas aí a gente tem que vencer o medo. O medo, eu acho que é um desafio, um gigante a ser vencido. Vencer a timidez é preciso de uma boa dose de boa vontade. Pastor Gilton, eventualmente uma pessoa, um dia desse aí, a pessoa foi orar. Vamos lá, dá um exemplo aí. A pessoa foi orar em voz alta. Ora aí, irmão. Ó, o irmão foi orar. Aí, de repente, ele tá lá na oração, tô dando um trauma. Tô tentando reportar aqui um trauma. Aí o cara vai orar, em vez de dizer assim, que nós possamos, como eu já ouvi, o cara falou assim, que nós podamos. Sim. Aí sentiu que saiu alguma coisa errada. Podássemos. Entendeu? E não saiu possamos de jeito nenhum. Quando disse amém,
A galera zoou. É natural. Tá certo? Não é correto. Mas é normal que a pessoa zoe. E aí a pessoa travou ali e disse: então, em público, eu não oro mais. Tá entendendo? Eu dou só um exemplo. Me permite, só pra descontrair 1 minuto, 30 segundos. Eu vi no WhatsApp esses dias, o pessoal fica mandando. Tem gente que passa o dia inteiro procurando isso pra mandar pra gente. O rapaz foi pregar, ele tentou abrir em Deuteronômio. Ah, sim, eu vi. Já ouvi. Mas aquela armação. Mas ali ele vamos falou, imaginar. Lucas tão bem falado. Ele falou, Lucas, o Lucas saiu tão suave, aquele Lucas ali. O cara que é tímido, que é introvertido, ele nunca mais vai ler em público. Mas o cara que é extrovertido, ele muda o texto e vai embora. O JR falou uma coisa aqui sobre a criança, e é importante nós lembrarmos o seguinte: você tem a criança tímida e a criança que tem o dom, que tem a extroversão. O garoto que tem a extroversão por naturalidade, por temperamento, esse treinamento na igreja vai fazer muito bem para ele, porque vai desenvolver a técnica, vai desenvolver um dom que ele já tem. O tímido será tímido a vida inteira. E é independente do treinamento que a gente dá pra ele na igreja. O que eu tô entendendo aqui é que o tímido vai ler a Bíblia em voz alta, o tímido consegue orar. Eu tô me reportando aqui, talvez há um trauma. Eu tô indo na linha do pastor Gil, que alguém chegou. Quer dizer, a gente tem que entender. A gente tem que entender o seguinte: nós todos erramos. Exato. Um errou hoje, outro vai errar amanhã. Vão rir, deixa rir. Eu não leio muito bem, eu vou errar quando eu for ler. Olha, sinceramente, eu tenho ouvido tanta gente abençoada, tanta gente cheio da unção de Deus, que tem uma dificuldade para ler em voz alta, como também vejo, às vezes a pessoa lê maravilhosamente bem e tchum. A pessoa pode ter a timidez. Pessoas abençoadíssimas e ungidíssimas que não sabem nem ler. A pessoa pode adquirir essa timidez também pelo fato de ser cobrada dos outros, de com medo ser repreendida. Ela pode estar ali debaixo de cobrança até inconsciente. Isso aí que você está falando, não parece aquele negócio da sala de aula, você ir ao quadro? Sim. A sala de aula é o ambiente de todos. Sala de aula. Ir ao quadro é o ambiente do professor. Então, quando um aluno vai ao quadro, ele assume o papel do professor. Isso entre aspas. Ele vai ser questionado pelo professor e pelos seus pares, que são os seus alunos. Por isso, para muita gente, o quadro, que era negro, não é mais, o quadro é um lugar de trevas, né? E não será de pavor. Nós nascemos para dar certo. E que na verdade o quadro não será de todos. O mundo, ele caminha para isso, né? Se você não for muito bom em alguma coisa, você é discriminado. Você sabe, cada um tem um ritmo hoje natural. Eu consigo falar. Hoje eu consigo falar. Nós percebemos. Mas eu adolescente, iniciando na igreja, lendo aqui e ali, e eu recebi a informação de que eu falaria no domingo à noite. Meu Deus. 45 minutos para você fazer uma pregação. Olha. Foi o que o líder me deu. E eu preparei, a semana inteira eu preparei o texto para falar 45 minutos. Só que naquele dia eu subi no altar, falei acho que 4 ou 5 minutos. E acabou tudo, não tinha mais o que falar. Eu falei 5 minutos, faltavam 40 e eu não sabia mais o que dizer. Eu confesso hoje que eu passei a maior vergonha da minha vida. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Pastor Gil, já teve uma experiência igual a essa? Já. Pastor, eu também já tive, entendeu? Todos nós já passamos por essa oportunidade aí de trazer uma palavra e, na verdade, o tempo ser muito mais longo do que a gente, e bater um desespero e acreditar que 5 minutos, na verdade, foram 2 horas e 5 minutos. Em JR. É verdade. Não é isso? Eu só gostaria de colocar aqui essa questão da individualidade, porque a gente cria um corporativismo muito grande e ninguém é igual a ninguém. O indivíduo já fala a palavra, é indivisível. Ninguém aqui é igual a ninguém. Então, eu acredito que muitos casos de timidez é por falta de ajuda, de treinamento. A pessoa tem realmente a sua personalidade com dificuldade nessa área, de ser mais social, de ser uma pessoa mais proativa para falar essas coisas que dêem a ela uma atenção maior. Então ela tem que ser ajudada. Começa com um grupo menorzinho, começa a se relacionar de forma, um grupo mais fechadinho, e até que ela pegue confiança e segurança para poder falar no público maior. Eu acredito que a igreja tem
feito esse papel muito bem, Agora, justamente com o trabalho com as crianças na igreja. Agora, é bom lembrar também que não só a pessoa precisa dessa ajuda, mas a pessoa que tem um traço de comportamento, de personalidade mais tímida, uma palavra que para uma outra pessoa não teria impacto nenhum, para ela poderá ter um impacto muito grande, muito maior. Então ela tem a tendência de receber uma sugestão de melhoria como uma crítica arrasadora. Então é preciso ter esse cuidado também, ou essa percepção também. A pessoa já tem a timidez, ela ouve uma palavra que seria de estímulo até, ou de encorajamento, como vai uma ficar como crítica, uma defesa para ela. Se fecha, ela fica na defensiva e acaba não conseguindo chegar até onde deveria chegar. E muita gente, por exemplo, ela sofre uma espécie de transformação quando chega ao púlpito. Acontece muito isso. A pessoa é muito tímida, a pessoa é reservada, a pessoa não é simpática. A pessoa, na verdade, é uma cara difícil de conviver. Mas chega no púlpito, a pessoa tem uma habilidade para se expressar e tal. Do ponto de vista da comunicação, pastor Gilton aí, que é nosso especialista aqui, você pode ter uma crítica do ponto de vista da comunicação, mas a pessoa consegue entregar o conteúdo claramente, é lúcida, a palavra é absolutamente inteligível, mas a gente corre esse risco aí de ter alguma dificuldade, né? Cadê a Marcela? Marcela tá com o áudio aí do Deuteronômio. Eu quero cumprimentar o grupo com a paz do Senhor. Cumprimento o grupo com a paz do Senhor. Quero pedir para vocês abrir as vossas Bíblias no livro de Livro de Lucas, capítulo 2. Isso aí. O livro de Lucas saiu muito fácil, não foi não? O livro de Lucas saiu muito fácil, né? Gente, a pessoa... Não, mas saiu muito fácil. Mas imagina isso num altar, com 200 jovens ali te ouvindo, inesquecível. Querendo... Meu irmão, isso aí traumatiza o cara pro resto da vida. Agora, a gente não pode parar, né? Porque a gente tem que compartilhar o evangelho. Cada um vai ter o seu jeito. Pastora, a gente precisa respeitar as pessoas como são, entendeu? É isso. Todos nós podemos pregar o evangelho de maneiras diferentes. A nossa função como líderes, e Paulo fala isso, escrevendo aos Efésios, os líderes, os dons foram dados à igreja para que a gente possa colocar cada um na sua posição. Essa é a função do líder. Gente, tem gente que vai servir a Deus, que vai pregar o evangelho no altar, mas tem gente que vai pregar o evangelho com um copo de água. Tem gente que vai pregar o evangelho recebendo visitantes, tem gente que vai pregar o evangelho entregando um folheto, tem gente que vai pregar abraçando as pessoas, ou quem sabe só ouvindo. Cada um de nós tem um dom e um ministério dado por Deus. Nós precisamos encontrar aquilo que fazemos de melhor. A pessoa certa no lugar errado pode dar errado. Então nós temos aqui uma conclusão. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua habilidade, mas nenhum de nós precisa deixar a oportunidade passar. A oportunidade pode não ser aproveitada ou quando o outro quer. Eu posso estar despreparado para a oportunidade. Então alguém quer que eu cante, eu digo, olha, eu preciso ensaiar. Não, irmão, é para Deus. Não, pera, mas eu preciso ensaiar. Não, irmão, é para Deus. Canta aí, irmão, solta a voz. Aí coloca você numa situação que outros se sairiam maravilhosamente bem. Alguém já Senhor, e aí, que maravilha. Outros não têm essa, e vale para quem vai orar, quem vai ler a Bíblia em voz alta, pregar, cantar, mas nós não precisamos deixar de aproveitar essa oportunidade, especialmente aqueles que são de traço de temperamento tímidos, podem ainda assim continuar compartilhando o evangelho, cada um a seu modo, a seu jeito. É isso? É isso. Lembrando que Apocalipse 21 diz que o pecado aqui, o pecado é a covardia. O pecado aqui é a omissão. É você sabendo e podendo se posicionar, se omitir. Eu queria só colocar uma frasinha aqui. O sofrimento causado pela timidez é que a gente pode levar uma fobia social. A gente nem vai estender isso aqui. A pessoa que se isola demais, a pessoa que evita situações e relacionamentos, isso é patológico e isso precisa de cuidado, tá bom? Tem que ir aos poucos, né? Tem que ir aos poucos. Outra coisa interessante aí, pais
que são muito espontâneos, né? E filhos que são tímidos, eles querem impor aos seus filhos o comportamento dos pais. E é necessário que cada pai compreenda que cada filho tem 15 filhos, cada um tem um jeitinho, né? Exatamente. Todo mundo é diferente. Uns são mais vaidosos e outros menos vaidosos. Olha a vaidade, ó. Conquistou meu coração. 93 FM. 11h32, minha gente. Olha, se durante muito tempo cosméticos e tratamentos de beleza eram assuntos só das mulheres, hoje os homens também não abrem mão de experimentar e melhorar o que a natureza criou. O mercado brasileiro de produtos de beleza para homens movimentou 5 bilhões no ano passado e deve continuar em expansão. De olho na clientela, um spa aqui do Rio inaugurou um cantinho só para eles que são vaidosos, mas gostam de exclusividade no atendimento, fogem de salões movimentados, barulhentos e principalmente das fofocas. O ambiente parece de uma barbearia. Na tela, só futebol. Entre os cuidados que os homens começaram a ter estão perfume. Bom, perfume o homem já usa há muitos anos, olha aí. Hidratante para o corpo. Creme para as rugas. Botox. O cirurgião plástico Marcelo Dayer conta que na última década viu o número de pacientes homens em seu consultório dobrar. Hoje eles representam 20% de todos os atendimentos, diz o cirurgião plástico. Na sua opinião, um homem vaidoso é bom ou ruim? Você acha que a vaidade do homem tem que ter limites? Você conhece homens mais vaidosos que mulheres? Quero ouvir você, ouvinte. Conta aqui, participando conosco aqui pelo nosso WhatsApp 968038319. E vocês, queridos debatedores, que pensam sobre esse assunto? Então, JR, acho que essa conversa começa assim, a gente separando cuidados pessoais de vaidade, né? Eu acho que os homens estão descobrindo que eles podem se cuidar melhor. Então, cuidados pessoais é uma coisa importante, é necessário e deve ser estimulado, né? Agora, vaidade já entra num território que é ruim não só para homens, para mulheres também, para todo mundo. Ó, aqui vaidade é um problema para todo mundo. JR fala baixinho, sou mais vaidoso que a minha esposa. Ela tá ouvindo, hein? Na verdade, eu já penso o seguinte, o cuidado pessoal, nós já conquistamos isso há muito, né? Os homens se cuidam hoje já de algum tempo se cuidam, a gente já não tem mais tantas dificuldades, problemas nessa área. E a vaidade, o sábio diz que vaidade, tudo é vaidade. O conceito de vaidade é aquilo que é passageiro. As pessoas se prendem muito às coisas que passam. E a verdade é que os homens descobriram esse fenômeno da cosmética, das academias, e hoje há uma supervalorização do ego. As pessoas querem se exporem, as pessoas querem tirar foto, são as selfies da vida, e hoje está buscando um extremo nessa área da cosmética, que eu acho que é um perigo, é uma bobagem. Assim pintar como o cabelo, pastor. Eu acho que não tem problema nenhum. O ouvinte está falando isso, que JR pinta o cabelo e acho que ficou muito melhor. Tem o cabelo branco desde os 15 anos, aqui, ouvinte. Tem homens que ficam melhores, outros piores. É o preconceito de vaidade. Para mim, de repente, não vai ser pro pastor. E assim sucessivamente. Eu acredito que o ser humano, ele tem que buscar aquilo que lhe faz bem, com respeito a ele e ao seu entorno. Entendeu? Mas eu acho que ele tem que buscar aquilo que deseja, que lhe faz feliz. Se o camarada pinta o cabelo e faz bem, tem que fazer. Agora, eu acredito que tudo tem um limite, sim. Tudo tem um limite, porque tudo ao extremo leva a pessoa a um absurdo ou esconde algum sintoma. O ouvinte aqui está acrescentando aqui, ó, implante de cabelos. Essa realmente não estava aqui. O ouvinte está falando, se você esqueceu de falar que não estava na pesquisa. Que é muito caro. Tudo isso tudo é muito caro, né? Se não for, assim, onerar a família, se não cair no extremo, como os pastores já colocaram aqui, sob esse cuidado, né? Tem homens que não tem nenhuma boa higiene.
né? Então, verdade. vocês estão aprendendo a se cuidar direitinho, que não seja o muito extremo bacana isso, e né? que não venha a competir com a mulher também, né? Que isso é um papel. Competir como assim? Mas que na verdade hoje a gente já não sabe mais onde tem mais cosméticos, se é no armário dele ou dela. Muitos casos são assim. E o que a gente está assistindo é um Mas só acha um exagero ter o homem ter mais? vejo nada demais. É pecado, gente? Claro Olha, que não. assim, o homem quando pinta cabelo, assim, eu já vi certos homens, porque é mais curtinho, né? Às vezes fica uma coisa, não ficar ridículo, né? Não ficar ótimo, expondo gostei pra dessa. uma coisa, por Muito favor. muito então, obrigado por isso. eu acho que então, tem mulheres também, não que estou são só meio falando dos fora homens, não. A gente está falando mais aqui do homem, porque se ele não se tornar aquele metrosexual, que é aquele homem que ele não pode ter a sobrancelha fora do lugar, eu não estou falando nem de homossexualidade, estou falando de metrosexual. É aquele homem que tem que ter a roupa, tem que estar, ele não pode ter um pinguinho de gordura do lado, a unha tem que estar feita, pintada, né? Ele passa gloss nos lábios para que o lábio Passa o possa... quê? Gloss é uma espécie de batom assim, mais cremosinho. O homem pra dar passa? brilho. Passa. Já faz existe até sobrancelha. o batom de manteiga Ele de cacau, né? Pra ele ajudar Manteiga de faz- cacau no frio, não é pra frio? Ele Manteiga de faz cacau? Não, dependendo da pessoa. Tem homens que usam. Não estou falando dos homens que trabalham com imagem, né? Tem homens que vão ali, são apresentadores, trabalham com a imagem, são modelos e tal. precisa tirar Mas uma são homens foto. Mas que a no questão dia a toda é a dia- ditadura. São homens que no mesma- dia a dia estão fazendo isso. A mesma ditadura que impõe Pastor, as mulheres está fazendo com os homens. O ouvinte tá dizendo aqui, eu quero saber o que vocês acham. Tinha um colega de profissão que fazia sobrancelhas, raspava as axilas Pois é. e usa todo tipo de creme. Ele disse que era metrosexual e eu dizia que ele era quilômetro sexual. Pois é. A verdade, JR, é que volta a questão do que está por trás de toda essa preocupação, né? O que leva a pessoa a se exacerbar em determinados aspectos da vida. Porque, novamente, o cuidado, o asseio, Olha só. é uma coisa natural. o senhor tá e falando não de há um equilíbrio, limite. né, pastor? Não, o equilíbrio, exatamente. Quer ver uma história aqui? É porque os ouvintes estão mandando, tem muita coisa. Então vamos ouvir Muita coisa aqui, pastor. Tá nessa linha que o senhor acabou de falar. O ouvinte diz assim: JR, na minha igreja tem um rapaz que ele é muito vaidoso em tudo, só não passa desodorante. Aí é bravo, Como assim? né? Ele deve ser adepto daquela teoria. Tem pessoas que não usam. Ah, não é possível, né? Sei. Isso é meio louco isso aí. Natural? Aí já é um não, pouco de esse é o higiene, meu né? cheiro mesmo. Noções de higiene, na palavra de noções de terça-feira. higiene, pois é. Pastor tem que dar uma palavra sobre noções de higiene. Aqui Eu tenho muita dificuldade com essas coisas. Pintar de louro. Não sei, ouvinte. Esses homens Depende, normalmente. Se eles vai precisam- pintar, tem problema com cor? Não, Pois mas dependendo do que Marcela você é faz... especialista nessa. Vem cá, Marcela, participa aqui desse Veja assunto bem, aqui. Veja Dependendo bem, do um que homem que você tem os faz. cabelos negros, né? Tá, vamos lá, uma pessoa, um pastor, que eu já vi pastores que pintam o cabelo, né? Já não pinta cabelo direito, Não, fica aquela costeleta. Ela tá olhando pra mim, mas aqui não é uma o meu coisa- caso, né? Não, eu tô colocando, porque, gente, você mudar a tonalidade Cara, muda o cabelo, mas não você muda tá mudando a tua a identidade. costeleta, é isso? Você tá mudando a tua identidade, você tá... e esse tipo de gente Fala, tá precisando Marluce. de reconhecimento. Não muda a costeleta, é isso? Só pinta em cima, não pinta Porque em... quando pinta aqui, fica aquilo tudo escorrido, Feio, uma né? coisa ridícula. Escorrendo? É. Não Fica- pinta Não, direito. tem. É o quê, Marcelo? E você Não é, vê na chuva Marcelo? na rua? Quando você Eu não já tive pinta o gente cabelo assim. direito, o cabelo fica manchado. E tem um detalhe, Faz o cabelo branco pra pintar, às vezes o homem pensa assim, minha esposa vai pintar em casa. Cuidado que às vezes é furada. Ai, porque pastor o Gil. cabelo fica a caju. Olha que cabelo E o bonito, amigo pastor que Gil. pinta, chega na igreja, tá chovendo Grisalho. e o negócio desbota Não, tudo. fica a caju. Feio, muito feio. Aí você vai mudar a cor. A não sei que seja essa molecada mais nova, que quer fazer. Que eu também acho estranho, eu até brinco com os meus adolescentes lá. Luzes. Tem aquela coisa do. Negócio de luzes. Que o Neymar é o modelo, né? Isso. Muda o cabelo demais. Mas tem coisa que não fica bacana. Igual lá atrás, quem é um pouquinho mais da antiga, o Ronaldo, o Fenômeno, quando fez aquele cabelo do Cascão na Copa de sei lá quando, aí um monte de menino fez, achando que tava arrebentando, mas era um negócio estranho, tá fazendo, parecia que tinha colocado uma cuia e acertou. Exato. Então assim, acho que como disse o pastor Gilton, E o negócio de luzes, Marcela? Luzes. é estranho, né? Você imagina.
Bom, na minha Mas opinião, muitos homens fazem, Mas, inclusive. olha, a mulher, quando começa com os Gente, cabelos, né, gente. aparecendo, né? Eu já tô nessa idade, já passei. Fica estranho, né? A mulher, ela tem mais essa questão da vaidade. Agora, um homem cabelo grisalho, olha que Não é coisa tão linda bonito. que é, sabe? É um Bacana. adorno, esses grisalhos dos homens, E né? pastor, detalhe. pastor Gilton é prata teu cabelo, né, pastor Gilton? O senhor deve usar aquele shampoo pra deixar o cabelo prata, não usa não, pastor Gilton? Antes de responder, deixa eu te contar deixa eu contar Não precisa Fui responder. pregar num congresso de adolescentes. Aí eu, pra descontrair, né, disse assim: olha, esses meus cabelos é reflexo, viu? Aí um gaiato lá na mesma hora disse: reflexo da idade, né, pastor? Então, Luzes. meu cabelo é assim, começou Natural. aos 15 anos e tá assim até É o hoje. caso do ouvinte aqui também, Tá bonito. 15 anos, quer dizer, é uma idade curiosa, né? Porque tão novo, né? Tão novo. Mas Eu tenho um existe. amigo, É minha não digo o nome ascendência nem que me indígena. mate, mas eu tenho um amigo que pintou o cabelo durante. Novo, 30 e poucos, 40 anos. Pintava o cabelo direto, e todo mundo. Poxa, por que você pinta? Ele agora resolveu deixar o cabelo natural. E a gente descobriu que o cabelo dele é muito mais bonito. Pois é. Ele ficou muito melhor com o cabelo natural, ainda que grisalho, do que pintando. Então, acho que às vezes a gente se torna muito refém dessa ditadura que as pessoas colocam sobre nós. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Você usa isso ou aquilo porque gosta, porque se sente bem, ou porque é uma imposição social. Olha, os surfistas estão acostumados com isso, parafina no cabelo, entendeu? Botaram o cabelo lourinho, branquinho, verdinho. Muita Mas não gente é por faz razões isso. estéticas, Não, né? não, Modismo. era uma questão De facilitar penso eu, não, os mergulhos. não, também, mas uma questão de identificação. Sim. Sem dúvida. Ali Era vai tudo- um. É da tribo, Ainda da- que o cara não surfasse, entendeu? Mas compreendesse que o surfista usava, ele colocava no cabelo para se identificar, para dizer que ele é um surfista. Isso acontece até hoje. Como agora, quer as dizer, meninas variar estão o pintando os cabelo. cabelos de azul. Azul, né? verde, tem Então, várias cores, né? Mas aí vai, dá e passa. Aqui o ouvinte Aí é dizendo, vaidade. JR, se cuidar, tratar da higiene, etc, é uma coisa. Eu acredito que dependendo da situação é muito bom para autoestima. Agora, outra coisa é o varão usar a sobrancelha igual a vírgula da Nike. E outras coisas do mesmo patamar feminino. O que é Mas a tem vírgula muito, tem muito. da Nike? Mas não vai só no cabelo, Isso não, já tá? também é um Fininho. julgamento, né, Mas não vai só no Jota? cabelo, não. Isso vai na Acho rua. que também é um julgamento, da Julgamento. personalidade sexual da pessoa, porque se a gente Entendi. começar a entrar nessa situação, a gente vai começar a julgar as pessoas por aquilo que elas gostam, se identificam. Olha aí. Eu acho que também isso é perigoso, a gente começar a botar padrão, aí as pessoas não vão deixar de ser quem elas são para ser Mas, o que pastor, nós queremos que sejam. Então eu vejo o seguinte, tem pessoas que gostam, eu não gosto. Eu não gosto, não acho, mas tem gente que gosta, se sente bem, pô, Entendi. legal, tudo bem, cara. Agora, eu não vou aí julgar a personalidade sexual da pessoa porque ela fez uma limpeza na sobrancelha e achar que Mas o botou camarada... igual o Pastor, Nike? Dá trabalho, dá trabalho fazer. Olha só, dá trabalho você fazer uma sobrancelha. Porque a sua identidade, a sua imagem, ela é aquilo que reflete para os outros. Então, assim, se eu não estou satisfeito com a minha imagem, então eu vou mudar. Eu vou mudar o meu cabelo, eu vou mudar o meu. Isso aí não vai ser só em questão estética. Quando eu estou falando da competição com a mulher, é porque isso gera, gente, muitas vezes, conflito dentro de casa. Entendeu? Homens que demoram demais para sair, homens que tiram dinheiro das Mas isso despesas. não julga a personalidade sexual dele, né? Não, a gente está Tá falando falando aqui da até do menor Mas já que a gente sexual. falou da personalidade, Não, mas será que não existe assim, minimamente, gente, será que não existe uma diferença básica entre o biotipo masculino, o biotipo feminino? Será que a Sem gente dúvida. será que a gente vai O entrar homem nesse completamente caminho? diferente da de mulher, achar a que mulher pode diferente ser do igual. homem. Um dia desse eu cheguei no casamento, eu olhei para um rapaz e Era o noivo? eu falei, não era o noivo, mas eu olhei e falei, esse rosto desse rapaz tá brilhando tanto, gente. E eu achei Só lembrou de quem? Moisés. Lembrou de Moisés. Vai pra palavra, pastor Gilton, é melhor. E o rapaz verdade, brilhava muito. Falei, meu filho, seu rosto tá tão lisinho, tão brilhoso. Ele falou, pastor, é que eu uso. Aí foi falando as coisas. Todo maquiado, o garoto, 17 anos. Maquiagem? Completamente maquiado. O rosto inteiro com uma novamente- máscara. Eu falei,
Novamente, são a questão dos exageros, né? Da Eu acho que tem um padrão. Necessidade de afirmação nessa faixa de idade, para até de repente se identificar com algum... Mas vamos ficar naquela música, homem é homem, mulher é mulher, menina é menino, menina é menina. Agora, vamos tentar ficar nessa música. Voltando um pouco aí na questão do porquê homens fazem algumas coisas, eu também tenho na minha vivência histórias de pessoas que disseram assim: pastor, a minha mulher, ela exige que eu pinte o meu cabelo, porque do jeito que eu estou, ela diz: você está parecendo muito velho para mim, você me envelhece. Então tem esse lado também. Alguns momentos em que, por exigência, o homem começa a adotar algumas práticas e acaba se desenvolvendo nisso. Muito bem, aqui um ouvinte dizendo: eu acho bacana o homem que se cuida, se hidrata, é cheiroso e se depila, mas daí usar botox, fazer sobrancelha, já é demais. O nosso ouvinte aqui de Irajá opinando aqui, outro ouvinte dizendo: JR, a Bíblia é bem clara, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Este equilíbrio parece ser o ponto central de toda essa história, né? Mas o que nós estamos observando, ouvinte, é que é um mercado em ascensão. Um mercado em ascensão no meio da crise. Apesar de toda a crise, este mercado nem se estagnou, nem diminuiu. Ele continuou a crescer e a ser ampliado. Sinal de que existe muita gente procurando. Então tem aí o equilíbrio, tem aí a sabedoria, tem a habilidade. O que para muita gente hoje, olhando com os olhos antigos, vai dizer assim: olha, isso aí é muito estranho. Muitas dessas coisas que hoje são estranhas, amanhã não serão. Como muitas coisas que nós aceitamos hoje não foram aceitas há algum tempo, não eram aceitas há algum tempo. A tendência que a gente tem é de ir se habituando, se acostumando com uma coisa ou outra, mas é fundamental que haja equilíbrio, estejamos firmados na palavra e não partamos aí para algum tipo de coisa que vai ser escandalosa, que vai criar embaraço, né? Ou mesmo vai criar uma dúvida, especialmente para aqueles que têm o compromisso com o evangelho e sabem que também a imagem é importante para a pregação do evangelho. Conquistou meu coração. 93 FM. Uma história de perseverança levou Jordi Granados, um pequeno empresário espanhol da região da Catalunha, a construir a tocha olímpica. Olha aí, você está querendo apagar a tocha olímpica? Quem construiu a tocha foi o Marcelo, assim fala, Jordi, é com J, Jordi Granados, né? Bom, a empresa dele, ela foi salva da falência por conta disso. Ele venceu a concorrência e faturou 5,8 milhões de euros. Quase 20 milhões de reais. Foi um milagre ganhar o concurso, diz ele. Sem infraestrutura, Granados buscou vários sócios para este projeto. Nas primeiras reuniões, a incerteza levou alguns dos participantes a não levar fé no projeto e chegar a presentear Granados com um livro chamado Brasil Não é para Amadores. O milagre, como diz Granados, se concretizou com a entrega de 14.680 tochas, um negócio aí já dito de 5,8 milhões de euros. Você é uma pessoa perseverante? A palavra contrária de alguém já fez com que você desistisse de algum projeto? A Bíblia fala sobre perseverança em várias de suas passagens. Como você alimenta a sua perseverança? Eu pergunto aos nossos ouvintes, ouvindo inicialmente os nossos debatedores. Linda história, maravilhoso. Você ver a persistência num sonho, você ter a persistência no ideal, é o que movimenta a vida de uma pessoa, é o que alimenta uma pessoa. Você ter uma visão, um sonho e ser alimentado por ele é algo muito digno, e que Deus nos ajude a nunca abrir mão de um sonho. Sonhar é estar vivo, é se manter vibrante todos os dias. Então, você, meu ouvinte, que passa por dificuldade, eu acho que esse exemplo é maravilhoso. Todos nós temos um sonho pequeno ou grande, menor ou maior, mas nunca, jamais devemos desistir deles. Agora, é interessante que a gente pode até afirmar: todos os vencedores, seja em que área for, seja em que dimensão for, foram
perseverantes. É traço comum a vitória, a perseverança. A gente não pode dizer que quem não persevera chega à vitória. Todo vitorioso perseverou de alguma maneira, em algum momento, no processo, na caminhada. Então, perseverança e vitória são complementares, estão presentes. Então, se você quer alcançar alguma coisa na vida, você precisa entender que faz parte dessa caminhada a perseverança. Ela é a força motriz da existência, né? Quando você perde a perseverança, você fica desanimado. E o desânimo leva a pessoa à apatia, leva a pessoa a total inércia. Então, o ânimo aqui que levou à perseverança mostra que a pessoa é capaz de ultrapassar os limites impostos aos seus olhos, ou até mesmo que estão gerenciando os seus pensamentos. Nessa situação, é importante sempre pregar a respeito da motivação positiva, né? Que é a fé. A motivação positiva, que a gente vai alcançar, que a gente é capaz de chegar aonde estamos buscando. Então, precisamos pregar e falar a respeito disso, porque até trata também das questões ligadas à timidez, né? Que a pessoa é capaz de ultrapassar. Isso, olha, e nunca se comparar aos outros. Isso aí é uma frase que eu gosto sempre de estar repetindo, porque muitas vezes no nossa caminhada a gente vai querer se comparar a outro que já obteve o sucesso e a gente para de sonhar. Então, essa perseverança, ela precisa ser motivada pelo seu sonho, que é o final de tudo, é o teu objetivo, né? Então, não se deixar comparar. Há muita gente, quando alguém apresenta uma ideia, se revela contrário, né? A pessoa diz, eu não acredito nisso, eu não concordo, não vai dar certo, não é? Ele pelo relato, ele ouviu isso, deram até um livro para ele, né? O Brasil não é para amadores, ou seja, desista dessa ideia estúpida, não é? Você é um maluco. São expressões que muitas vezes as pessoas usam. E claro, tem gente que tem uma ideia hoje, outra ideia amanhã, não é que a pessoa é criativa, é que a pessoa é inconstante. Ela vira de um lugar para o outro o tempo inteiro. Então, a pessoa é muito inconstante, que é uma dificuldade. O perseverante, ele também tem como traço a constância. Ele tem um sonho, ele vai construindo aos poucos, mas ele sabe onde ele quer chegar. Então, saber onde a gente quer chegar é fundamental para chegar. Sem dúvida. E é interessante, JR, que é preciso distinguir aí, porque tem gente que confunde perseverança com teimosia. Teimosia, é verdade. O teimoso é aquele que persiste numa ideia ou num projeto onde as evidências, onde as circunstâncias já mostraram a sua inviabilidade. O perseverante, ele sabe onde ele quer chegar e ele desiste de algumas estratégias, desiste de alguns caminhos, porque sabe que aqueles caminhos não são próprios, mas ele é diferente do teimoso, que é aquele que não aceita pensar diferente nunca. Ele acha que vai chegar só pelo fato de insistir. Também não pode ser assim. E outra coisa, nós temos sonhos a curto, médio e longo prazo. Não adianta você querer realizar um sonho que a longo prazo você vai precisar de várias estratégias, né, e de outras ferramentas em curto prazo. Então isso não vai também acontecer, não vai dar certo. Ouvinte contando, né? Eu tenho uma fábrica pequena de costura aqui na minha casa e a minha casa, ela não está pronta, né? Ela está em construção. Aí todos me dizem o pior, sabe? E são pessoas da minha família, diz aqui a nossa ouvinte, eles dizem isso para que eu mude o foco. Mas eu insisto, porque eu sei que isso é um sonho, esse sonho está no centro da vontade de Deus, é daqui que eu ajudarei aos outros, ou seja, àqueles que falam contra ela. É o que diz aqui a nossa ouvinte. Eu quero agradecer pela sua palavra, porque isso nos ajuda aqui a ilustrar este assunto também. Ouvinte dizendo, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa é uma frase também muito utilizada e bastante interessante, que nós podemos aplicar também essa nossa reflexão dentro desse tema. A gente tem um caso clássico desse na Bíblia, do próprio rei Davi. Davi não foi acreditado nem pelo seu pai, nem pelo seu irmão mais velho, nem por Saul e nem tampouco pelo próprio Golias. Tem um exemplo. Samuel também não acreditou nele, não. Nem Samuel também. Tem um exemplo na Bíblia. Até o irmão Samuel. O pastor Gilton falou sobre a diferença entre o teimoso e o perseverante.
A base da teimosia, ela é uma base inconsistente, é um princípio equivocado, né? A perseverança, ela vai em cima de um princípio correto, ajustado, um princípio coerente. Na Bíblia, Lucas capítulo 2, tem um exemplo lindo de Simeão, sacerdote. Ele havia recebido uma palavra, um sentimento, uma revelação do Espírito Santo, de que ele não morreria sem ver o Messias. E ele ia todos os dias ao templo, mesmo já idoso, ia todos os dias na convicção, na esperança, na perseverança de que um dia isso aconteceria. E de fato, antes dele morrer, ele teve nos braços o Salvador do mundo. Não desista dos seus sonhos. Vale um alerta especial agora para os nossos ouvintes, porque o Pokémon Go chegou ao Brasil. Pokémon Go, para quem não sabe o que é isso, entendeu? Bom, este é um game, é um jogo gratuito para jogar nos smartphones, nos celulares que tem internet, que usa realidade aumentada e GPS para levar os monstrinhos da fábrica Nintendo para o mundo real. A dinâmica é mais ou menos a mesma dos outros jogos da série: caçar, capturar e treinar todos os 151 Pokémons. Dessa vez, porém, os jogadores precisam levantar do sofá e andar pelas ruas para encontrar as criaturas. Quer dizer, a ideia de que haja uma movimentação. Até aí é uma ideia interessante. Desde que chegou aos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia em 5 de julho, Pokémon Go se transformou em um fenômeno e provocou vários acontecimentos, de lesões a alertas do Departamento da Polícia por todo o mundo. Teve também uma popularização de bebês com nome de Pokémons. É brincadeira, né? Mau gosto, né? Hein? Dá um nome aí, Marcelo. Acha aí pra uns nomes aí de Pokémon. Hein? Pikachu? Um jogador do Vasco tem esse apelido. Tem mais algum? Acha aí pra nós. Pessoas assaltadas por ladrões que usam o aplicativo para atrair vítimas a lugares desertos. Um homem que foi demitido em Singapura após criticar o país por ainda não ter acesso ao jogo. E recentemente um casal foi preso nos Estados Unidos por ter deixado o filho de apenas 2 anos sozinho em casa para poder sair à caça dos monstrinhos. Então você imagina que muita gente vai sair de casa com o celular na mão, né? Apontando para um lugar assim, como eu estou colocando assim com a mão, para ver se acha o Pokémon, que é direcionado pelo GPS. Se estiver olhando para o celular, para a tela, não vai olhar para o que está acontecendo ao lado. Se estiver do outro lado da rua, corre o risco da pessoa atravessar sem olhar para os lados. É uma brincadeira complicada, hein? É uma coisa impressionante. Parece que é uma fusão de histeria coletiva com um filme Deu a Louca no Mundo. Eu tive eu tive o desprazer de ver ontem, e eu tenho 2 filhos adolescentes, de ter acesso ontem a um jogo. É um negócio louco. Você sai de onde você está para ir para a rua procurar virtualmente um boneco. E você tem que chegar lá e acessar e fazer o que o jogo determina. Só que nós estamos no Rio de Janeiro, tá, gente? Nós estamos no Brasil. E isso tem causado muitos problemas já tem causado muitos problemas de assalto, violência, porque as pessoas saem para ir guiados pelo GPS a um lugar onde possivelmente estará lá o boneco para ser capturado ou adestrado, treinado, o que o jogo mandar. É muito perigoso. Os pais devem estar atentos em relação a isso. E tem mudado o comportamento, né, mental, físico das pessoas a viverem uma vida assim debaixo desse alinhamento, né? As pessoas estão perdendo noção da vida, das coisas para fazer, do real, e começa a entrar nesse imaginário e vão ficar presos nesse imaginário. E além de tudo, esses jogos estão levando as pessoas também a viverem introvertidas, né? Perde o diálogo com o relacional da família e com aquilo que constitui o ser humano, curioso, que é a linguagem. Curioso é que, de certa forma, tira a pessoa de dentro de casa, o que já é uma coisa boa, mas a pessoa não deixa o equipamento, não sai dentro de casa para fazer uma outra coisa. Virtual, imaginário. Né? Aqui tem uma reportagem, jogador diz ter celular roubado ao tentar capturar Pokémons na Paulista. Gente, essa é a coisa mais óbvia do mundo.
Vai capturar Pokémon é a coisa na Rio Branco, mais óbvia do Presidente mundo. Vargas. Entendeu? Um iPhone S. Eu fico impressionado porque alguns pontos de ônibus tem carregador de celular, né? Em outros lugares. Que novidade é essa, né? Aqui no Rio nós já temos faz tempo, né? Carregador de celular, tem bastante. Eu já levaram alguns. Aqui o ouvinte dizendo, JR, aqui na Inglaterra isso já é uma doença, diz aqui o ouvinte. Olha que JR, eu fiquei sabendo que muitos jovens morreram fora do Brasil com esses jogos. Tem que alertar os jovens, estamos aqui alertando. Olha, JR, 2 pessoas foram atropeladas em Curitiba por causa do jogo. Olha aí, gente. É uma coisa louca. Olha as tragédias aí, ó. Ao invés de caçar Pokémon, vá caçar versículos na Bíblia. Boa ideia aqui, um ouvinte, hein? O jogo do caça-versículo. Só Jesus, meu Deus do céu, diz aqui outro ouvinte opinando. Eu quero agradecer, viu? Porque as opiniões dos nossos ouvintes nos ajudam. Aqui, ouvinte, aqui em Nilópolis não dá pra jogar. Não dá pra jogar em lugar nenhum. Tem impressão que isso aí é pra uma coisa pra dentro de casa. Eu penso que no Rio de Janeiro não dá pra jogar, não. Gente, não é no mundo, né? Não dá, não. Se for dentro da Vila Olímpica e tal. A pessoa perde a noção completamente. Tudo bem, mas dentro Porque do Rio de Janeiro perde a ideia, ela perde o senso de espaço. É loucura, é louco. O negócio o jogo é mesmo maluco. Você fica bitolado pela tela do celular e sai pela rua procurando. Num estágio diferente de conexão com a realidade virtual. Essa que é a verdade. O ouvinte aqui tá avançando nesse controle virtual da existência das pessoas. Aqui o ouvinte dizendo, JR no ônibus também tem carregador de celular. No ônibus, no trem. É verdade, ouvinte. Outro ouvinte dizendo, JR, imagina o culto acontecendo e o povo capturando o Pokémon. Entra dentro da igreja? Assim quando também? Tem Wi-Fi, né? Hein? Então entrando, sim. Tem Wi-Fi. Pode levantar o microfone aí, fala aí. O Cid tá me contando ali que não conta Vem lá? cá, O Cid, Cid conta a caça história. Pokémon também? Tá começando a querer. Caça-dragão. Nada. E você sabe que uma citação que eu coloquei logo cedinho no Facebook, logo pela manhã, foi Pokémon GO? Sério isso? E eu achando que as pessoas estavam evoluindo. Vai vendo, para o mundo que eu quero descer. Eu tenho olha, que frase boa. O Cid escreve muito bem. O Cid tá demais. É um momento de inspiração. Eu fiquei sabendo hoje, eu escutei hoje pela manhã, numa reportagem falando sobre a Vila Olímpica e tal. Teve um campeão lá, um japonês, me parece. Ele é campeão, ele é número 1 na ginástica olímpica. Ele já gastou, desde que chegou ao Rio, R$15 mil só em crédito de celular pra caçar o Pokémon. Aí eu fico pensando, gente, Darwin era um mentiroso, né? Darwin disse que a gente estava evoluindo e a gente está piorando cada vez mais. O cara está evoluindo. Pokémon GO. Pokémon GO. Contra a humanidade. Presa aqui, obsessão já, né? E Cid, o mais impressionante é que a galera que está entrando nessa não é gente bobinha, não, hein? Não é gente incauta, não. É gente que nós imaginamos que pensa, são universitários. Os Pokémon estão sendo resgatados em frente à igreja. Eu ouvi ontem. Isso. Em frente à igreja? Tudo que é lugar, pô. Meu Deus do céu. Bom, aqui os ouvintes acho que no alemão não tem nenhum perdido ainda, não. Eu acho que no alemão... Aqui os nomes aqui. Ivysaur, Venusaur, Carmeleon, Charizard. Ninguém vai botar nome de criança. Esse aqui não, tem que arrumar uns nomezinhos. Se bem que, né? Tem gente Pokémon já não é lá essas coisas, né? Muito obrigado aqui aos nossos debatedores, a participação de todos os nossos ouvintes. Vamos aqui ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, aqui na nossa 93 FM, minha gente. Diga aí, Marcela. Perguntamos aos ouvintes se na opinião deles ser tímido é alguma coisa ruim. 82% deles acreditam que ser tímido é ruim, sim. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço, irmãozão. Obrigado, meu amado, é sempre um prazer enorme estar aqui, mais uma vez, um grande abraço, estamos em oração por todo o nosso Complexo do Alemão e pelo Rio de Janeiro, um abraço a todos. Maravilha, muito obrigado, doutora Marlucineri. Olha, um abraço a todos, eu quero mandar um beijo pra Aline e pra Lídia, né, nossas primas, e que a gente ore aqui também pelo nosso primo que está passando por uma
uma dificuldade agora de enfermidade, é o Rubens César, tá? Eu quero mandar um grande beijo para essa família. Maravilha, obrigado, pastor Gilton, forte abraço, irmão. Obrigado, JR, pela oportunidade, é uma alegria estar de volta ao debate. Quero deixar um abraço, como sempre, lá para a equipe do Jornal Novas, Centro de Juventude Cristã, o povo da Igreja Batista Jardim Santíssimo e para o povo lá de casa, família que está ligada no debate. Maravilha, reverendo Roberto Barnabé, obrigado, um abraço, irmão. Obrigado a você, Jota, a toda a equipe da 93. Eu quero aproveitar e convidar os irmãos. Hoje nós temos um grande culto da Quinta da Vitória, vai ser o nosso convidado. E quero agradecer também a presença do meu amigo, reverendo Júlio, pela companhia e amizade. Maravilha, nós vamos orar juntos nessa hora, pedindo ao pastor Gilton para orar conosco, apresentando os temas que nós conversamos hoje diante de Deus em oração, a questão da timidez, traço de temperamento, ao mesmo tempo a ideia bíblica que nós não podemos nos omitir em hipótese alguma em relação aos temas, aos assuntos. Precisamos encontrar as nossas habilidades, desenvolvê-las. Vamos orar também pela questão da vaidade, muita gente dedicando a sua vida e muitos recursos em algo passageiro. O equilíbrio entre aquilo que é necessário, aquilo que é importante e aquilo que está indo muito além do que a gente poderia chamar de normal. Também vamos orar por aqueles que têm um sonho, estão na construção desse sonho e apesar de toda a palavra contrária não desistem, porque sabem que este sonho é possível e que com a graça de Deus ele vai ser realizado. Se você é uma pessoa inconstante, que começa muita coisa e não acaba nada, é necessário que refaça os seus cálculos e invista um pouquinho mais em planejamento. Isso vai te ajudar muito. Vamos orar também por essas coisas que conversamos aqui sobre a questão do Pokémon Go, que é uma febre entre os mais jovens, né? E nós precisamos de ter sabedoria, jogo de cintura e muita habilidade para lidar com esse tema, sempre em nome de Jesus. Ó Deus, nós louvamos e agradecemos a Ti por todas as bênçãos que já recebemos através da Tua palavra, pela ministração, ó Deus, que recebemos através deste programa. Ó Deus, que nós possamos ser orientados, esclarecidos e possamos, ó Deus, escolher os melhores caminhos para as nossas vidas, segundo a Tua palavra, segundo a Tua direção. Agora, ó Deus, colocamos todos esses pedidos diante do Senhor, que o Senhor possa olhar com misericórdia para com a nossa cidade, para com o nosso país, especialmente nesses dias em que todas as atenções estão voltadas para a cidade do Rio de Janeiro. Que a Tua graça seja conosco e a Tua misericórdia se manifeste entre nós. Abençoa, ó Deus, cada ouvinte desta rádio, cada pessoa que está neste momento recebendo de Ti as orientações e as bênçãos do Senhor. Que o Senhor possa revestir a todos com a Tua graça, com o Teu amor, e que nós possamos, ó Deus, permanecermos firmes nos Teus caminhos. Nós oramos, pedindo tudo isto, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.